começar a trabalhar, então. A primeira receita é o peixe com banana. A gente vai usar um peixe daqui, porque é o fresco que a gente encontrou, que é a tilápia, mas pode fazer com qualquer peixe. Mas eu sempre recomendo usar um produto da região e o mais fresco possível. Obviamente que muitos peixes hoje em dia, isso aqui é fresquinho, mas se encontra também no mercado congelado. Não tem absolutamente nada contra o congelado, a partir do momento que ele é bem descongelado, ou bem congelado também, obviamente. Hoje em dia o congelamento evoluiu muito, então você encontra realmente produtos congelados de uma maneira assim, fazem túnel de resfriamento, é tudo feito de uma maneira muito profissional. Então o maior problema é o descongelamento. Que seja peixe, frango, carne, o que for, o descongelamento só tem um. Um dia antes, pega o produto, coloca na geladeira, do jeito que ele está, sem mexer, e deixa descongelar. Obviamente, se um frango inteiro, vai demorar 2 dias. Mas tem de deixar ele descongelar na temperatura da geladeira, bem devagarzinho. Você vai ver que ele não vai, nem a água vai sair do bicho. Esse negócio de descongelar na pia, numa vasilha de água, no micro-ondas, em cima da bancada. Primeiro, o produto vai sofrer modificações incríveis, não vai ser bom. Segundo, tem um perigo aí de bactéria enorme. Eu sei, a gente acontece isso nas nossas cozinhas todos os dias, nas cozinhas de casa, ver a pessoa descongelar assim. Mas eu acho que é importante falar sobre isso e colocar isso em prática. Descongelamento, tem que pensar um dia antes, pegar o produto, botar na geladeira e esperar. É a única maneira de ter um produto de qualidade e sem perigo de contaminação. Aí tem gente que fala, eu esqueci de descongelar. São a mesma coisa, você vai fazer um feijão ou vai fazer uma, como é que se diz, uma feijoada. Você não tem que dessalgar a carne de um dia para outro, 2 dias? Então tem que pegar esse hábito do mesmo jeito, descongelar e botar na geladeira. Tirar do freezer, né, e colocar na geladeira. Hoje em dia no Brasil, obviamente que melhorou bastante, principalmente nas grandes cidades, mas há 40 anos atrás era complicado. Eu vou contar uma história agora muito feia, mas é real. No norte do Brasil, num evento que eu fui convidado a fazer, inclusive a gente não fez o evento, a gente foi embora. Você estava, né? Estava. A gente foi embora, foi ver o dono da casa, evento com convidado e tudo. Falei, desculpe, eu não vou trabalhar nessas condições, e a gente foi embora. O peixe, quando eu cheguei na cozinha, o peixe que estava sendo comprado era um peixe congelado. Ok. 30 anos atrás, até normal, né? Sem problema nenhum. Só que ele estava descongelando na pia. E na hora que a gente chegou na cozinha, o cozinheiro que estava de chinelo, estava lavando o chinelo em cima do peixe. E aí eu olhei, bati, vamos embora. Falei com o dono. Não, porque é muito feio isso aí, mas tem que tomar muito cuidado, diria. Hoje em dia eu acho que isso não deve acontecer, porque hoje em dia tem uma educação, eu diria, graças justamente à evolução, às escolas de cozinha. Mas tem que tomar muito cuidado. O meu avô falava assim, quando você entra num restaurante que você desconhece, a primeira coisa a ir é pedir para entrar na cozinha. Aí vai, primeiro, se a pessoa recusa, é melhor você não comer nesse restaurante. Se a pessoa aceita, ela já está aberta a mostrar o que tem na cozinha. E aí você vê exatamente o que está acontecendo lá dentro. Então é muito importante, aí que a gente volta ao Chez Claude, que a gente abriu há pouco tempo, onde a cozinha totalmente, a gente não tem cozinha atrás, nenhuma. Tudo é aí. E como você vai comendo aqui, o outro comendo aqui, tudo que está acontecendo aí, você está vendo.
eu acho que é o futuro, inclusive, da nossa profissão. A credibilidade, a confiança do cliente para nós e nós para o cliente. E atrás só tem só uma parte só para limpar a louça, e mais nada. Até a mesa praça é feita na frente. Aí quando a gente vê uma coisa meio ridícula da fiscalização sanitária que impede a ter cozinha aberta, é um contrassenso totalmente ridículo. Né? Mas, enfim, a gente está evoluindo e tentar fazer cada vez melhor. Ok, vamos lá. Quem vai ajudar? Tem alguém daí de francês? Não, né? Paraibano tem, não? Também não. De Roana. E alguém de Campinas? Mas não tem tanto não de Campinas, tá? Onde a gente tá? Vai à escola, Batista. Bom. Vem. Tá lá atrás, lá. Aonde? É, você mesmo, pode vir. Ela disse que cozinha bem. Agora escolhe uma. Mais um. Muita gente ali. Vem. Ok, bem-vinda. Qual é teu nome? Liz? E? Denise. Denise eu nunca vou esquecer. Tem uma Denise aí que é minha assessora de empresa, ela está aí, Denise. Cadê a... É você que vai subir? É. Qual é seu nome? Tânia. Tudo bem? Está nervosa? Não. Tudo bem? A gente já deu beijo hoje já. Não, mas pode dar de novo. Pode dar. De novo? Eu vejo você no GNT. Agora, engraçado, né? Todo mundo que foi tirar foto com a gente deu um beijo. Ela subiu aqui, quer dar 2. Eu sou do Morango do Nordeste, do Ceará. Eu sei. Vocês cozinha? Liz? Já fiz tapioca? Quantos anos você tem? 10 anos, parabéns. Você devia vir fazer o chefinho com a gente. Né? Pois é. Cozinha? Não. Não, pouquinho. Mas bem pouco. Em casa? Em casa é o trivial, mas muito pouco. Tá. Tânia? Ela tá... Profissional? Não, em casa. Bastante. Todo dia? Todo dia. Com a família? Tudo bem. Qual é a sua especialidade? O que pedir? O que pedir? Moranguinho do Nordeste. É nordestino? É ela, moranguinho do Nordeste. Agora Da descobriu. Paraíba? Do Ceará. Aonde? Fortaleza. Fortaleza. Não é do Ceará, não. É Ceará. Minha família, eu sou paranamense. Você faz carne seca com abóbora? Faço. Putz, é meu prato preferido. Adoro. Carne seca com abóbora. Jabá com jerimum. Faço. Faz um agora. Vamos esquecer esse negócio de tilápia com batata. Bom, vamos botar a mão na massa. Então, o primeiro passo é a tilápia. A gente precisa de uma frigideira Tá quente já. quente, com um pouquinho de azeite. É a mesma frigideira que a gente teve hoje de manhã. Acho que é. Ela Só tem agarra. ela. É a mesma? É não. Eu vou Essa aí é cortar os pedaços de peixe. Cuidado com as espinhas. E Lisa, você vai temperar. Lisa. Você é a Denise. Cuidado com o sal, hein? Tá bom. Olha como que eu tempero aí. Eu quero que você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai. Isso. Vai no outro agora. Na pontinha aqui, ó. Pimenta. Pimenta branca do reino, pode ser preta também. Muito bem, bota no outro. A Denise aí. É boa, Liz, hein? Vai ser cozinheira.
E aqui. Muito bem. Sal e pimenta são os temperos básicos de qualquer culinária. O sal aqui, vocês aqui têm um clima seco, então você não tem problema com sal. No Rio a gente tem muita umidade, então o sal fica meio grudento assim no dedo, você não consegue temperar igual um Alice, igual um chefe. A gente tem um truquezinho para isso, é misturar o sal com pimenta em pó. Pimenta branco ou preto, pouco importa. Basicamente 25%, quer dizer, para 1 kg de sal, 250 gramas de pimenta em pó, mistura tudo e nunca mais ele vai ficar úmido. Mas eu acho que em Campinas não tem esse problema, não, que é muito seco. Vou vou selar esse peixe agora dentro do azeite quente. Essa é uma fase muito, muito importante. Por quê? A selagem de um peixe ou de uma carne é fundamental, dos dois lados, inclusive, para gerar uma crosta e segurar toda a umidade do peixe, no caso, ou a umidade da carne, o sangue da carne por dentro. Essa crosta com o óleo quente, o azeite quente, a frigideira quente, vai gerar, também vai impedir esse suco sair da proteína. Então você vai ter, obviamente, depois um produto suculente, úmido, quando vocês vão comer. E não aquela coisa seca que perdeu toda a sua suculência. Então isso é importante selar. Tá vendo? Ele vai ficar bronzeado dos dois lados. Aí eu vou com a banana. Banana d'água. Eu vou retirar a pele. Cortar em dois. E também dar uma corrada na própria frigideira. Isso é muito fácil. Obviamente, se você tem 8, 10 pessoas em casa, Dia das Mães, você pode fazer isso em frigideira separada. Faz 10 peixes de um lado, 10 bananas do outro. Não há importância de colocar na mesma frigideira nenhuma. Você pode fazer isso com antecedência, dar uma selada no peixe sem cozinhar ele totalmente, e guarda num tabuleiro na hora de servir. A banana, a mesma coisa. Na hora de servir, botar tudo no forno para finalizar o cozimento e esquentar e pronto. Batista não faz besteira. Não pode deixar queimado também. Entendi. Agora vou começar a preparar o molho. Cebola. Pode ser cebola roxa. Quem sabe picar cebola? Tchau! Cearense. Mostra aí para mim. Eu quero lá do jeito que você quiser, mas picado, tá? Cuidado do dedão. Eu nunca vi essa técnica, é a primeira vez. Você já tinha visto, Batista? Primeira vez. E eu não gosto nem de ver, porque eu não sei se vocês viram, assistiram o programa O Chefinho, eu ficava agoniado quando os garotos, o dedo estava na frente, tu imagina assim. Eu sei que o corte é... A gente aprende todo dia. Entendi. Tá bom. Você sabe picar cebola? Vai. E é menos risco. Cuidado os dedos, hein? A gente fica assim, cara. Tá vendo? Cada um tem sua técnica para picar cebola. Essa faca não é muito boa, né? É boa, ela corta. Pois é. Ok. Tá bom.
Liz, eu não vou perguntar para você, porque é um perigo. Então, vou mostrar agora como a gente profissional corta a cebola. Primeiro, uma faca boa. Eu vou fazer cortinho assim, vertical. Ela está segura porque não foi até o final da cebola. Então ela continua segura. Só que ela já está cheia de corte. Agora vou na horizontal. Mesma coisa, eu não vou até o final. E aí eu volto para a vertical. Em hipótese nenhuma, pouco importa se sua cebola tem que ser picada pequenininho, grosso, do jeito que você corta, se você fatia, ela tem que ser picada ou fatiada de uma vez só. Ela não pode, em nenhum momento, ou bater no liquidificador, ou bater no processador de alimentos, ou fazer isso aqui. Isso aí também, olha como que ela chora, tá vendo? Fica toda molhada. Isso aí é muito ruim, porque volatiliza um vapor que a gente não vê, que faz chorar a gente, mas mais que isso, essa água é amarga, e aí vai se repercutir na qualidade do seu molho. Aí você nunca sabe, você come um molho, está meio amarguinho, você tem um gosto estranho. É a cebola que foi picada errado, foi batida no liquidificador. Você que em casa, muitas vezes, a gente bota tudo no liquidificador, aí vira um negócio assim, cheio de água, e lava a cebola, enfim, vira um negócio totalmente sem sentido. Então é melhor picar grosso, mas não machucar a cebola. Isso é o grande lance, a grande diferenciado para o molho ficar muito bom. Ok, eu tenho a cebola. Batista, como está o peixe? Tira aí. Tá bom. O peixe vai aqui no tabuleiro. Normalmente ele iria no forno para finalizar o cozimento interno. Só que a gente não tem forno. Então, Mas eu creio que ele tá bom, hein? bom, porque Fica tá aí firme. mesmo. E aí, nessa frigideira, eu vou fazer o molho. Bastante manteiga. E eu vou deixar essa manteiga derreter até ela ficar meio espumando. Bastante manteiga, que manteiga é vida. Eu vou picar um alho também. Vocês não querem? Se vocês não gostam de alho, não precisa colocar. Aumenta o fogo, Batistão. Não, você baixou. O alho não tem problema, ele pode ser machucado, picado, batido, colocado naquele aparelho que amassa o alho. Isso aí não tem problema nenhum. Esse vento tá vindo da onde, hein? Hã? O vento. Dali de fora, eu acho que é daqui, ó. Aí eu vou colocar essa cebola na manteiga para começar também a suar um pouquinho. Está no máximo o fogo aí. Tá. Primeiro a cebola. Vou botar do meio, Batista. Tem um vento mesmo, hein? É. Tá vindo de lá. Olha lá. Dá para parar de soprar. O fogo não esquenta. Bom, agora vai demorar horas. Ele tá vindo de lá. Vou fazer um truque aqui com ele. Aí. Gente, o fogo não esquenta nada. Você tem que ficar aí, Batista. Ok, então a cebola vai suando, normalmente um pouco mais rápido que isso. É sem coloração, ela vai ficar transparente com a gordura.
o que a gente chama de confitar. Não, agora pode deixar que vai esquentar um pouco, olha o vento. Eu acho que é aqui. Aí, voltou. Aqui mesmo. É legal que ninguém vê assim. Mas vocês vão ver quando ele estiver bem quente, aí é mais rápido. Começar a ferver, Está começando. aí eu tiro o pano, tá? Eu vou colocar o alho. Quando coloco o alho, o cheiro vai invadindo a cozinha. Vai, bota o pano de novo. É porque senão... Sabe o ele que não podia ferve. botar, Batista? Não, aqui tá bom. Tá bem. Deixa eu ver com isso aqui. Não foi. Melhorou. Aí vai. Deixa cozinhar essa cebola. Demora mais ou menos 5 minutos, dependendo do fogo. 5 a 10. Não deixa ela queimar, isso é muito importante. A manteiga vai fazer seu trabalho. Se você não pode comer a manteiga, pode ser azeite, obviamente. É um molho um pouco diferente, vira mais uma vinagrete, mas também fica bom. Isso é um molho que eu chamo de molho passe-partout. Palavra francesa, quer dizer, traduzida, vai com tudo. Então, obviamente, vai com essa receita, que é a tradição da família, da minha avó, mas vai muito bem com crustáceo, camarão, lagosta, polvo, ostra, vai muito bem com frango, vai muito bem com filé mignon é uma delícia. Vai muito bem com pato, vai muito bem com legumes, vai com tudo. Se chama passe-partout. É um molho que não tem uma base forte de alguma proteína e que vai combinar em uma coisa meio agridoce, apimentada, que é maravilhosa. Falando de pimenta, a minha avó não botava, mas eu não aguento. Bota aí a tábua, 2 minutos só para picar. Vocês gostam de pimenta apimentada? Acabei de voltar da Tailândia, aí está apimentado da Tailândia, ó. O negócio está forte. Ela vai para o México, você vai ver como que é o México. Alguém já foi no México? Apimentado lá, né? Primeira vez que eu fui no México, eu levei meu filhinho que tinha 5 anos. Depois de 2 dias de México, ele falou assim, pai, chiclete tem pimenta aqui no México? Ah, tem chiclete de pimenta também? Tem, pior que tem. A pimenta de moça é maravilhosa. É uma pimenta brasileira que eu amo, eu boto basicamente em tudo hoje, tem sobremesa. Eu gosto dela com a semente, mas se você quer ela um pouco mais suave, sem semente. Ele é uma pimenta que não é, na realidade, ela não é... Ela vem, pá, mas ela sai muito rápido. Ela não evolui muito, não atrapalha a sua boca. Dedo de moça, uvas passas, preta, mas pode ser branco também. Urucum, ou colorau. A minha avó, obviamente, não tinha. Ela botava páprica, o que dava aquela apimentada, inclusive. Olha como o molho fica bonito aí nessa hora. Estão me seguindo aí, gente? Tá tudo bem? Deixa cozinhar. A passa, viu que ela foi colocada, ela não passou por nenhum momento na água. Foi colocada sequinha. Ela vai chupar tudo que está aí dentro. Ela evolui, ela é grande. Inclusive, esse molho é muito melhor o dia seguinte. Se você guarda o molho na geladeira, o dia seguinte, a pasta chupou tudo que você colocou aí dentro. Ela fica maravilhosa e grande. Ela cresce. E normalmente eu boto pimenta do reino em grão, mas eu não vou botar porque
Eu coloquei dedo de moça. Eu vou botar molho de soja. Alguns podem dizer, mas a sua avó tinha molho de soja em 1930? Obviamente que não. Ela fazia um molho que ninguém mais faz, se chama geleia de carne, classe de viande, que era um molho feito à base de ossos de boi caramelizada, com água, ficava no fogo, durava 3, 4 dias para cozinhar, aí botava água, reduzia, botava água, reduzia, botava água, reduzia, não parava, até chegar a, basicamente, para 5 litros de água, chegava a 200 ml de caldo preto muito forte de carne. Ela passava isso num pano muito fino, esfriava, ficava dura, igual uma pedra, e quando precisava, ela quebrava isso com um martelo e jogava no molho. Tinha um gosto de muito forte, muito forte. Não dava para comer sozinho, inclusive. Mas o molho de soja é um pouco parecido. Obviamente, muito mais fácil para vocês em casa preparar que um molho de carne de 3 dias. Né? Eu vou botar bastante limão, acidez. A acidez é fundamental aí, inclusive eu diria fundamental em qualquer receita que você faz. Acidez no limão, no maracujá, no tomate, fala uma fruta ácida aí. Abacaxi, enfim, qualquer coisa ácida levanta o poder do molho. Ele dá saliva na boca, ele dá água na boca, ele ensina as glândulas salivárias a funcionarem. Então é fundamental que seja 3 gotinhas na hora de servir, colocar assim, pá, 3 gotinhas de vinagre, de limão, de qualquer coisa ácida, o negócio vai e sobe, né? Dá vontade de comer mais. Coentro. Quem não gosta de coentro, pode ser salsa ou cebolinha. Quem não gostar de salsa, bota aquela cebolinha brasileira, né? Que aqui tem muito. Vamos usar, cara. E aí, um pouquinho de água para finalizar. Vai dar, a partir do momento que eu botar água, vai dar uma certa liga. Maravilha. Vamos provar? Vamos. Quer provar? Está com sono? Está com fome? Hã? Cuidado que está apimentado, tá? Bom. Acho que eu exagerei um pouco na pimenta. Quer provar? Então você só comeu pimenta. Pegou o lugar que tinha pimenta. Estou voltando da Tailândia, estou falando. Hoje, a Tailândia, você vai ao país que tem pimenta, a pimenta se evolua com ela. Você chega na Tailândia, acho tudo apimentado. Sai da Tailândia, volta para o Brasil, acho que nada tem pimenta. Aí ele fica apavorado. Hoje de manhã, no café da manhã do hotel, tinha aquele café da manhã normal, aí, tradicional, e tinha dois orientais comendo uma sopa aí com macarrão dentro. Eu falei, eu quero esse negócio aí. Eu perguntei ao garçom, ele trouxe. O negócio era violento, assim. Eu não consegui comer, eu comi o bolo todo. Não, mas estava apimentado demais, né? Você imagina bem cedo do café da manhã, você comer uma sopa de pimenta, caramba, é meio complicado, né? Banana, pode botar uma purezinha aqui em cima, se quiser, ou no meio, um arroz, o que for. Bonito. Tem. O molho. Tem não. Imagine isso em cima de um filé mignon, gente. Como eu falei, o molho do dia seguinte é muito melhor. Mas a gente não vai esperar amanhã, né?
para finalizar, uma ervinha que você tem na mão, eu trouxe mini rúcula do Rio de Janeiro, mas pode ser qualquer outra coisa, que seja uma folha de coentro ou de salsa. E voilà! Obrigado. Quem vai trabalhar? Quem vai? Agora criança, que é aquela menina. Né? Vem aqui. Vai bater essa escola, pode vir. Vem. E a pessoa lá que vem? Vem, pode vir. Então tá bom. Ok. Tudo bem? Tudo bom? Qual é seu nome? Isadora. Sara. Rosane. Rebeca. Cozinha, Rebeca? Mais ou menos. Em casa. Em casa. Cozinha? Em casa também? Com os pais? O que vocês fazem? Faz aula de cozinha? Faço, geralmente à tarde, faço e às vezes no almoço também eu cozinho feijão, tempero, às vezes também, e às vezes eu faço algum tipo de carne e às vezes Todo dia? Faz bolo, faz feijão, faz arroz, faz churrasco, enfim. Quantos anos você tem? 11 anos. Parabéns. Já é uma coisinha do você ali, você. Não, eu estava curioso, eu ia falar isso aqui na época, tem a mão, né? Você já caiu do teto, cuidado para não cair assim. Você faz com a tua mãe, ajuda a tua mãe. Já fizemos mousse de chocolate? Então essa receita que eu vou mostrar para você é uma receita de mousse de chocolate da minha avó, italiana, que é super fácil e é maravilhosa. E não tem risco nenhum. Se você segue um passo a passo, não tem como dar errado. Então vamos lá. Primeiro, dentro do bolo, eu vou ter chocolate raspado. É aquelas barras de chocolate rondante profissional, mas pode usar chocolate meio amargo, que você compra assim também de chocolate. E para derreter a boca de nariz com uma bela colher de manteiga. Sobremesa é uma coisa diferente da cozinha. Já não vai dar mais certo a receita. Aí de quem vai ser a culpa? Sobremesa é uma coisa diferente da cozinha. Cozinha é uma coisa meio sentimental, assim, meio assim, de sensibilidade. Generalmente um passo a passo a seguir. Sobremesa, se você não segue passo a passo, pesa, está tudo errado. Como você comeu agora, chocolate, a gente deveria colocar de novo para não dar errado. Tá bom? Agora já era. Vamos ver. Escolha difícil, gente. Então vou botar, isso se chama banho-maria. Dá tábua, Daniel. Isso se chama banho-maria. É uma água fervente, onde eu coloco um bolo em cima, para ele toca ligeiramente a água. Essa água quente, fervente, vai derreter devagarzinho o chocolate e a manteiga. É muito importante o chocolate não passar em nenhum momento perto do fogo. Você estraga o chocolate fazendo isso. Ele tem que derreter devagarzinho e não passar de uma
temperatura mais ou menos de 50 graus. No micro-ondas. Micro-ondas, mas micro-ondas é uma coisa que eu não sei usar, isso eu não sei dizer. Mas micro-ondas, quantos segundos no micro-ondas? Falam que é de 30 em 30 segundos. 30 segundos? É, a cada 30 segundos até derreter. Pode ser, eu não me garanto com isso, mas tudo bem, está acostumado, vai lá. Não, eu ouvi Não, dizer. eu não uso, cadê a Sabe, tá aqui Tá atrás. apanhando. do outro lado, Isso tá ao contrário, agora sim. Eu vou segurar. durante esse tempo, eu vou separar meus ovos para bater claro. É importante, a gente bater pode fazer na mão, obviamente, mas demora um pouco, a gente tem uns aparelhos para isso. O bolo seja muito limpo, muito seca, sem nenhum vestígio de gordura ou de água, para poder a clara subir, senão ela não vai subir e aí a luz vai perder a sua qualidade. Aí eu tento separar os ovos. Gema aqui, clara aqui. Quer que eu te mostre um? Muitas vezes não é tudo, tá? Quebra uma casa, secar a casa com nós, deixa clara cair dentro do bolo. Ok? Se cair a gema aqui, você não vai comer no chocolate. Legal. Isso, deixa cair a cá. Passa a gema para o outro. Devagarzinho. Não, passa a gema aqui. Olha lá, vai para frente. Vamos fazer aquela cara. Olha aí. Ah, craque, viu? Não quebrou a gema. Vai. E eu tô sendo mais Tá, vai lá. Você gosta de muito de chocolate? Gosta? Vou te mostrar agora o truque de como pegar uma gema e caiu dentro da cara. Você pega a casca, corta aí dentro, monta na boca. Vou montar o chocolate. Vai embora. Nossa. Lembra claro que nossas pessoas vai fazer uma vez. Tá bom. É isso. Profissional. Obviamente, milhões de maneiras de tirar uma agenda Quantas clara. caras tem? Muito bom. Tem milhões de maneiras de tirar desse para agendas claras. Isso é a maneira que a gente faz profissionalmente. Ah, bom. Mas, obviamente, pode botar na mão e deixar aí a gente, né? Tem aquela, eu vi ultimamente um programa aí, que eu estou fazendo, se chama Aula de Cozinha. Não, vou lá na aula de cozinha, olha. O cara pegou uma garrafa aí de água vazia, ele fez assim, quebrou o ovo dentro, ele fez, aí a gente vai sozinho dentro da garrafa. Aí ele põe só dentro da garrafa que ela sai.
Eu achei uma coisa, eu nunca vi isso. Mas é super legal. Para vocês, então é maravilhoso. Mas isso é a maneira profissional. Vamos voltar ao nosso chocolate, bien como ele está. A derretendo. Bien como derretendo. Se misturando com a montanha, não precisa passar disso. Não sei se vocês estão vendo aí. Não? Ele está basicamente já com 30 a 40 graus de temperatura, mas eles são derretendo, não precisa esquentar mais que isso. Vou colocar 2 gemas aqui dentro, a gema vai dar uma liga a meu chocolate. Olha como ele muda quando eu boto a gema. E que bom próximo, a gema dá uma textura diferente. Ao chocolate com colesterol. Aí eu vou botar a clara de ovo para bater. Para bater uma clara de ovo. Cachorro não, cachorro. Hã? Cachorro lá atrás. Vou começar bem devagarzinho. Vou botar. Sabe isso? Não, isso é sal. Vou botar uma. Não, eu vou botar. Não é sal. Uma pitada de sal que ajuda a clara a subir. Vou começar devagar para queimar a clara. E aí vou subindo a velocidade da bateria para ficar bem firme e bem gostosa. Sur muito tempo, vou bater o creme chantilly. Aqui dentro, creme de leite fresco, dentro do gelo, muito importante. Creme tem que estar gelado, bem gelado para poder subir. E começar a bater. Esse movimento aí. Esse movimento aí é um movimento meio circular. O ar deve ter entrado no cai para ele poder expulsar. Vai. Demora horas. Tudo bem. Vai com o pé, vai no fogo. Agora que você vê só, porque hoje em dia a gente está usando a cinzeira, esse negócio. Eu lembro na época, que é que eu falo da minha avó, ela fazia esse bolo de mandioca, né? Ela batia a clara na mão, no carro, ela pegava todos os carros, para cortar, e era muito rápido. Fazia mais rápido que isso aí. Fazia bolo bom. A clara já está pronto, vai de pronto, eu vou botar o açúcar. Dentro que vai segurar essa clara. Faz um movimento mais assim. Vai assim. Ela está falando que quer fazer isso. Tá sujando tudo, né? Porque o bom é o açúcar. A clara está pronta, bem grossa, eu vou pegar um pouquinho da clara e misturar com o chocolate. Sem timidez. Pode ver, vem ver.
importante esse momento. Estou abrindo com chocolate, com bastante esforço, para diluir o chocolate já claro, fica mais líquida. Ok, a partir desse momento, eu vou colocar o resto da glace clara bem devagarzinho. Tá vencido. Tá vencido. Olha o movimento aí. Aí tem que botar o resto das claras bem devagar, para não quebrar e não, essas claras não cair, para justamente gerar uma mousse super leve. Então aí tem que ser assim, com tranquilidade, suavidade, sem bater demais. Acho que tinha 5 claras aí, não vou botar tudo, tá? 4 claras, né? Ok. Pronto. Esse é o melhor momento. É o melhor? A partir desse momento, explodir na geladeira. Aí na manhã vai endurecer, a manteiga vai endurecer, o chocolate vai endurecer. Amanhã ela está mais durinha, mas ainda bem fofa. E aí você come dentro do bolo. A segunda coisa, aí que minha avó fazia, é colocar uma tacinha de cappuccino. Bater basicamente 3 quartos. E aí ela guardava essas tacinhas dentro da geladeira para endurecer. No dia seguinte, vai ficar assim, durinho, mas ele está muito macio. Aí, pegava o creme chantilly sem açúcar, chocolate amolhado, adocicado, então tem uma diferença aí, que você come a coisa sem açúcar lá, e vem um açúcar embaixo, maravilhoso. Se você quer açúcar, pode colocar açúcar no creme chantilly, obviamente. E aí, colocar esse creme batida em cima da mousse de chocolate. Para gerar o cappuccino. E para finalizar, aí você pode colocar o que você quiser. Canela, pimenta, chocolate, cominho, outra coisa que quiser. Mas ela colar. Isso daí, até pimenta pode ser até bom, né? Chocolate com pimenta, mas cominho é muito forte. Ela colocava café solúvel, para dar aquele gostinho de café, um pouquinho de açúcar de confeiteiro, xícara embaixo e vai comer. Maravilhosa, cappuccino de chocolate, fácil de fazer para vocês.